Olá, pessoal, é um prazer receber vocês a mais um episódio do Pet Conecta, o podcast que aproxima você do universo da saúde, do cuidado e do conhecimento. Eu sou a Helena e hoje vamos falar sobre um tema super importante e que merece muita atenção: a alimentação no transtorno do espectro autista, ou TEA. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Gabriela e para enriquecer essa conversa temos o prazer de receber a nutricionista Débora, que vai nos ajudar a entender melhor os desafios e as possibilidades quando falamos de alimentação TEA. Bem-vinda, Débora! Obrigada, gente. Eu queria agradecer muito pelo convite e voltar no Unifal, como a gente estava conversando antes, né? Depois, estou fazendo 13 anos de formada esse mês, então é muito bom receber o convite e a gente falar desse tema tão importante, que é o autismo, que cada vez mais a gente vê, né, o diagnóstico aumentando, então a prevalência e a incidência cada vez maior. E falar um pouquinho assim de como que foi minha carreira depois de formada. Então, eu fiz residência e mestrado em Ciências da Saúde e Nutrição Clínica lá em Uberlândia. Fiz também a pós-graduação em materno-infantil e nutrição e autismo. E a parte de autismo e transtorno do desenvolvimento, eu entrei nesse mundo mais ou menos uns 2 anos. Eu comecei a trabalhar aqui em Alfenas no Centro Municipal de Autismo. Então lá o foco é o autismo, mas a gente atende também TDAH e outros transtornos do desenvolvimento. E na nutrição que mais aparece é a seletividade alimentar, né? Dificuldades alimentares no geral. E é uma área muito interessante porque não tem tanta gente que foca, né, nessa parte, mas que ela, além da parte técnica, do estudo, da atualização que a gente tem que ter muita empatia, né? A gente tem que ter muita escuta, tanto da criança quanto dos pais, porque geralmente a gente pensa que é manha, é birra, que a criança é mimada, que não quer comer, mas que podem ter muitos motivos por trás do porquê que a criança não quer comer. Então, muito legal vocês abordarem esse assunto para a gente divulgar e cada vez mais as pessoas verem, às vezes, interessarem por esse assunto também, porque a gente precisa de bons profissionais. Para começar, você pode explicar por que o ato de comer pode ser tão diferente e desafiador para pessoas com TEA? Então, existem muitas causas. Eu acho importante sempre a gente começar a diferenciar o comer do nutrir. Porque o comer é um hábito que todo mundo faz, né? A gente come para comemorar, quando a gente está triste, para ter prazer, é uma coisa cultural. Então, se tem uma festa, a gente come. Se aconteceu alguma coisa triste, a gente está cansado, a gente quer comer. Então, a gente não pensa tanto na qualidade, às vezes na quantidade do que a gente está comendo. Mas o nutrir é um ato mais complexo. Então, a gente pensa nos nutrientes que a gente vai ter, então, que consegue principalmente pensando em criança, no crescimento, no desenvolvimento, né? Para essa criança conseguir ter todo o seu potencial. Então, a gente tem que pensar que a criança, além de comer, ela tem que ser nutrida, né? Então, o que acontece muito, que a gente vê, os pais preocupam muito quando a criança não come nada. Mas quando a criança, não, ele não come verdura, legumes, fruta, mas ele come o salgadinho, ele come a bolacha, ele come outras coisas, então não é tão preocupante porque é coisa de criança, né? Criança come essas coisas mesmo. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Nessa diferenciação. E podem ter várias causas para a dificuldade alimentar. Então, pode ser algo que seja anatômico, alguma coisa orgânica, então que a gente tem que primeiro descartar essas causas. Então, a criança, às vezes, ela sente dor, se ela tiver uma esofagite eosinofílica, se ela tiver um refluxo, se ela tiver alguma má formação, essa parte oromotor, que às vezes na hora de mastigar, movimentação de língua, crianças prematuras, com síndrome de Down, outras causas também podem ter dificuldade alimentar. Mas no caso, principalmente do TEA, existe essa parte sensorial alterada. Então, a parte que o cérebro, como ele recebe o estímulo, é diferente. Então, ele pode ser tanto hipossensível quanto hipersensível. Então, uma criança que ela sente tudo muito, então ela pode ter todos os sentidos afetados, desde um ou vários. Então, além dos 5 sentidos que a gente pensa normalmente, né, visão, audição, olfato, paladar, tato, a gente também tem o vestibular, o proprioceptivo, que são a questão de equilíbrio e a noção de corpo, e o interoceptivo, que é as sensações internas do corpo. Então, questão de sede, de fome, tudo isso pode estar alterado.
no indivíduo autista. Então, se qualquer um desses sentidos e sistemas forem alterados, essa criança ela não vai sentir prazer, ela não vai sentir segurança, ela não vai sentir conforto em comer. Então, se a gente se coloca no lugar e essa alimentação ela não é prazerosa, ou até pior, ela causa um desconforto, a pessoa não vai querer comer realmente. Então, a gente tenta descobrir o porquê, então se é alguma coisa fisiológica, orgânica, se é a questão sensorial, se tem algo comportamental. Então a gente investiga primeiro isso, para depois a gente conseguir trabalhar com mais efetividade. Porque o que acontece muito com, às vezes, na nutrição, que a gente faz muito em emagrecimento, questão às vezes esportiva, tudo você pega e fala assim, não, mas essa criança comer, tem ali a comida, é só comer, né? Porque pra gente é muito normal, você senta e come. Mas se ela tem essa parte sensorial afetada ou ela sente algum tipo de dor, ela não vai querer comer. Então você pode deixar, às vezes a criança dias sem comer, já vi histórias de criança que foi parar no hospital para receber soro, porque ouviram realmente orientação, às vezes até de profissionais que seriam, não, deixa com fome que vai comer. E dependendo não vai, tá? Então a gente tem que ter essa atenção diferenciada e focar no motivo, porque aí a gente sabendo qual que é a causa, a gente consegue tratar melhor. Débora, então, com a sua experiência profissional, você acha que quais fatores sensoriais são mais comuns que acabam interferindo na aceitação alimentar dessas crianças? O que a gente vê muito é a questão do paladar, mas podem ter várias outras coisas que não é pensado primeiramente no ato da nutrição. Então, outras coisas como o tato. A gente pensa muito o tato no braço, coisas que relam na gente, mas a gente tem o tato na língua também. Então, se tiver alguma textura que a criança ou o indivíduo autista sinta incomodado, ele não vai querer comer. Então, coisas às vezes mole, com molho, sopa, às vezes até iogurte, e é interessante você ouvir o relato dos pais, mas nem iogurte gosta, eu compro danoninho, eu compro miojo, e a criança não gosta. Você vê que mesmo coisas que seriam que a criança gosta, sorvete, assim, a criança não quer, porque é a textura que incomoda. Mas pode ser a parte da audição, então crianças que não gostam de coisa crocante, porque quando a gente come o crocante faz barulho, e aí se tiver essa sensibilidade auditiva, a criança não vai querer comer também. Questão do cheiro, então, por exemplo, o ovo, alguma coisa que tenha ovo, às vezes até alguma receita, a criança tem apurado esse olfato e ela não vai querer. Mas da mesma forma, como eu tô falando mais do hipersensível, tem o hipo também. Então, o hipo, geralmente são crianças que comem um pouco mais, mas não necessariamente saudável, porque ela precisa de mais estímulos. Então, na questão do paladar, salgadinho, bolacha, tudo isso que tem muito sal e muito açúcar, então vai ser ótimo para essa criança, porque ela vai sentir tudo aquilo ali muito. Então são crianças às vezes que gostam muito de ketchup na comida, que gostam de pimenta, gosta de limão, tudo que ressalte o sabor. É uma coisa que é muito comum, às vezes a criança come num lugar e não come em outro. Então, ela come só na escola e não come a comida de casa, ou vice-versa, come a comida da avó e não come da tia, porque para nós às vezes a gente até percebe uma diferença, mas passa. Agora, para quem tem essa parte sensorial alterada, vai ser muito. Então, ele não consegue aceitar, ele não tolera esse alimento. Então, depende muito, por isso que é necessário ter a avaliação individual, porque nessa questão da interocepção, que não é falado muito, que é a questão principalmente de sede e de saciedade, a gente percebe muito. Crianças que ficam o dia todo sem comer e por isso que às vezes vão parar no hospital, porque ela não tem essa sensação de fome. Então ela não vai sentir fome. E mesmo ao contrário, criança que come o dia todo e ela não consegue falar, não, estou satisfeita. Então criança às vezes que passa mal, pode vomitar e quer continuar comendo. Então é por isso que a gente tem que ver qual que é o que está sendo mais afetado e pode ser mais de um desses sinais e sentidos. E muitos pais, eles relatam a seletividade alimentar, como você está dizendo. E quais estratégias práticas você recomenda para lidar com isso? Então, a gente tem que pensar que o ambiente tem que ser calmo. E geralmente o horário das refeições para crianças seletivas ou com dificuldade alimentar não são calmos, porque
os pais ficam muito preocupados, e realmente é uma coisa preocupante, porque o que a gente pensa primeiro, que a gente aprende, é que a criança tem que se alimentar bem. Então, é preocupante. Só que aí acaba, às vezes, forçando a criança, fica aquele ambiente estressante de gritaria, e isso, em vez de ajudar, mais atrapalha a criança que tem a seletividade alimentar. Então, primeiro, um ambiente calmo, convidar a criança para participar das tarefas relacionadas com refeição. Então, às vezes, a criança ela interage com o alimento, às vezes ajudando a lavar, às vezes organizando a mesa, escolhendo os talheres, escolhendo o copo, ser um ambiente acolhedor para essa criança. Dos métodos que a gente consegue trabalhar com a nutrição é a escalada do comer, que são 6 degraus. Então, a gente tem que pensar, se a criança não come e ela tem nojo ou repulsa, alguma coisa que não faça ela querer comer, então a gente tem que ir trabalhando com que ela aceite aquele alimento, porque o comer é o último. Então, se a gente imagina uma escada, a gente tem que pensar, essa criança tolera esse alimento? Então, uma criança que ela não come nenhum tipo de fruta, e às vezes ela não aceita ter na mesa. Então, se ela não aceita ter aquela fruta perto dela, é muito mais difícil dela comer. Então, a gente começa trabalhando a tolerância, ela tolerar estar naquele ambiente, ou não, ela não aguenta ainda estar na mesa, às vezes por causa do cheiro ou da aparência, mas a gente vai aproximando, às vezes com forma de brincadeira, com formas de desenho, livro, porque as crianças aprendem muito com o lúdico. Então, se a gente tá no dia a dia, sem ter a intenção inicialmente de comer, isso aproxima, então a criança vai vendo que aquilo ali é seguro, que aquilo pode ser confortável para ela. O segundo degrau seria o interagir. Então, a criança, ela tá aceitando aquele alimento, ela tá tolerando, então ela tem que interagir. Então, não necessariamente ela vai pegar aquele alimento, mas ela consegue com a colher ou com o garfo fincar, né, no alimento, às vezes dá para a pessoa, para o irmãozinho, para o adulto, para um bonequinho, para um personagem. Depois a criança ela aceita cheirar, porque se a criança ela já tem essa parte olfativa muito hiperestimulada, ela não vai querer cheirar. Então a gente vai percebendo, então já é um ponto, e muitos pais já chegam relatando isso. A criança às vezes tem até um interesse, mas na hora que chega perto ela não quer. Então uma criança que ela, antes de pôr na boca, ela já não quer, então não é nem o paladar, porque ela nem chegou a pôr na boca. Então, a gente trabalhar essa questão do cheiro, mostrar que os alimentos, mesmo que seja o mesmo alimento, ele tem cheiros diferentes, né? Então, a banana. A banana, se a gente pegar cada tipo, cada uma tem um cheiro diferente. Como eu falei, às vezes o arroz temperado de forma diferente vai ter cheiros diferentes. Então, a gente mostrar que o mesmo alimento pode ter cheiros diferentes. Depois, para o quarto degrau, é o tocar. Então, tocar tanto com a mão, mas tocar às vezes no braço, pegar aquele alimento, porque se for o problema o tato, a criança pode não querer pegar a banana mesmo, que tem a casca, às vezes ela não quer pegar na banana, mas na casca que é sequinha, ela consegue pegar, mas na banana em si, que é pegajosa, ela não quer. Então a gente vai fazendo esse trabalho do tocar. O quinto degrau, que era o provar, e aí no provar colocar na boca, mas às vezes não consegue nem deixar dentro da boca. Pode ser que consiga colocar na boca, mas cuspa, mastigue, mas não engula, e isso tudo é já um processo. Então, se a gente vê uma criança que pôs na boca e cospe, o que a gente pensa inicialmente? Não pode cuspir, o que é isso? Mas para uma criança, às vezes, que nem chegava perto daquele alimento, isso é um progresso. Então, a gente tem que ir avaliando também isso. E o último passo, que é realmente o comer. Colocar na boca, mastigar e engolir. Então, isso é um dos métodos. A gente tem também o SOS Approach, que a gente pega dentro do que a criança come, que às vezes não é saudável. Um exemplo que é comum, batata frita, chips, assim, de pacote. Então, não é saudável. E a gente, como nutricionista, o que a gente quer fazer? Corta. Não pode comer isso. Só que com uma criança que tem essa parte sensorial muito ativada, a gente pode ir trabalhando, e principalmente, uma coisa que eu não falei ainda, mas a rigidez comportamental e cognitiva, né, que os autistas têm. Então, muitos são acostumados com aquela marca. Então, pode ser o mesmo sabor, o mesmo cheiro, mas é outra embalagem, ele não vai querer. Então, a gente trabalha também essa questão da rigidez para ele ser um pouco mais flexível. Então, a gente
começa a ele aceitar batatas, chips de outras marcas. Então, isso às vezes a gente vai mostrando, vai indo aos pouquinhos. Vamos então cheirar para a gente ver a diferença dessas batatas. A textura, como que faz barulho, não faz? Conseguimos que ele tivesse mais flexibilidade com marcas. Aí a gente passa para formatos diferentes. Então, come chips lisinho, então vamos ondulada. Depois a gente passa para uma batata frita de palito. Depois uma batata que não seja comprada, que seja caseira. Aí a gente pode fazer chips de batata, mas pode fazer um chips de cenoura, de beterraba, de banana, de outras frutas. E nisso a gente consegue ir fazendo essa dessensibilização. Só que são muitos passos, né? Resumindo aqui, mas é uma forma da gente trabalhar. Então, vocês conseguem ver que a gente tem que ter muita paciência e por isso que é importante também ter um profissional guiando as famílias para que a gente consiga fazer isso de uma forma efetiva e que a ansiedade também não passe na frente, porque pode impactar negativamente a criança. Então, a criança regredir e às vezes uma coisa que ela já comia, ela passa a não comer mais, né? Então, algumas coisas assim que a gente pode trabalhar. Muito importante isso que você falou e muito interessante também a gente saber que o passo a passo, né, o progresso mesmo, a gente aproveitar e saber comemorar também o progresso, igual você comentou. Sim, sim, porque às vezes a gente põe só o resultado final e não comemora no meio. Então, isso é importante até para incentivar que a criança vê que não é só um momento triste, porque acontece muito os pais falarem, né, assim, essa criança não come, essa criança não sei, então é tudo negativo. Então a criança vê também que tem coisas positivas nesse processo. E como os profissionais de saúde podem apoiar as famílias nesse processo, Débora? Isso é muito importante. Então, essa parte multiprofissional é essencial, porque cada um vai ter o seu papel. Então, tanto no início para o diagnóstico, então se a gente for pensar, a criança tem uma causa orgânica, então ela tem uma esofagite, ela tem um refluxo, então a gente precisa do médico para diagnosticar e tratar essa causa, porque às vezes a gente vai ficar ali tentando inserir um alimento e se o indivíduo tem alguma coisa orgânica que impeça ele de comer, vai ser mais frustrante, mais trabalhoso. Então a gente precisa desse diagnóstico médico. Se a criança tiver algum transtorno da motricidade oral, a gente precisa do fono tanto para diagnosticar quanto para trabalhar essa questão da parte da face. A gente precisa do psicólogo para a parte emocional, para a parte comportamental, que aí a gente consegue também saber, né, como que essa criança lida com aquele alimento, que sentimentos aquele alimento causa na criança também. O terapeuta ocupacional é fundamental para essa parte sensorial, então se a criança tem realmente um transtorno do processamento sensorial ou alguma alteração, precisa ter o estímulo e a integração sensorial para que vá havendo essa dessensibilização e que todos os sentidos consigam trabalhar da melhor forma possível. Então, a parte multiprofissional é essencial. Bom, aqui existe, como você disse, então, uma ponte, né, entre terapia ocupacional, fonoaudiologia e nutrição do manejo. E qual a importância desses três juntos? Então, depois que a gente diagnostica, que nem eu falei, a gente precisa acompanhar. E cada criança ela vai ter um tempo e às vezes tempos diferentes com cada profissional. Então, se a gente pensar que a criança ela tem alguma dificuldade nessa motricidade oral, então a gente pode pensar que a criança ela não consegue fazer movimentos que para nós são naturais. Então, movimentar a língua para frente, para trás, de um lado para o outro, que é normal quando a gente come. A gente não pode comer só de um lado, a gente tem que comer dos dois lados. Então, se a criança não consegue fazer esse movimento, que nem tem criança que não consegue colocar a língua para fora. Então, como que a criança vai conseguir comer, captar aquele alimento na colher para pôr para dentro? Então, a gente chama apraxia e dispraxia. Então, a fono precisa trabalhar essa parte. E às vezes a gente pode trabalhar junto, mas às vezes a gente tem que esperar até esse progresso para que a nutrição consiga fazer o seu papel. Vai depender de que fase que a criança está. A parte da terapia ocupacional também é muito importante, porque se a criança tiver qualquer parte sensorial alterada, a criança às vezes não vai querer nem chegar perto do alimento. Então tem crianças que se incomodam com o barulho do mastigar. Então, eu já ouvi muito, assim, meu filho só come sozinho, ele não come junto. E comer, que nem a gente falou no começo, é um ato
social, né? Então, a família fica triste da criança não estar ali, mas a criança incomoda, fala assim, o barulho de vocês comendo é muito ruim. E aí, às vezes, a gente não tá ouvindo nada, assim, e fala assim, nossa, que frescura, né? Mas então precisa trabalhar essa tolerância auditiva. Se a criança, ela não consegue gostar de texturas que atrapalhem, a gente precisa trabalhar essas texturas de formas também, às vezes, não alimentar, porque a gente pensa que vamos trabalhar só o alimento ali, ofertando o alimento, mas às vezes não, a gente precisa trabalhar de outras formas para que essa parte alimentar naturalmente ocorra. Então, uma criança que ela consegue pegar, às vezes, mexer com meleca, assim, consegue pôr a mão na areia, consegue mexer em texturas diferentes, é mais fácil que ele depois consiga lidar também na boca com texturas diferentes, porque a gente precisa romper essa rigidez primeiro, para que aceite, né? Para não ser tão estressante. Então, desde o início e durante todo o processo e a evolução, o trabalho também com as famílias e a escola, que é muito importante, porque não adianta a criança fazer num ambiente só. A gente fala que precisa generalizar. Então, se a criança come na escola, mas aí ela tem que comer em casa, às vezes na casa da tia, na casa da avó. Então, o trabalho também é para que isso consiga ser generalizado para todos os campos, tá? Débora, e você poderia compartilhar com a gente algum exemplo de evolução positiva que você acompanhou nesse trabalho durante esse tempo? Então, são muitas histórias que a gente vê, mas que nem a gente falou, são progressos diferentes. Mas uma que marcou muito, que foi uma das que eu acompanhei durante mais tempo, ela entrou em atendimento comigo com 3 anos, e ela estava com um diagnóstico bem recente de autismo. Então, era uma criança que não comia praticamente nada, ela não aceitava carne, não aceitava legumes, verdura, frutas. A base da alimentação dela era miojo e fórmula infantil, com 3 anos, porque ela não comia. Então, os exames alterados, que é uma das coisas também que a gente vê muito, essa deficiência nutricional e que acaba atrapalhando também a aceitação alimentar. E aí a gente foi trabalhando aos poucos, teve resistência da família, porque para a gente tentar trabalhar, a gente precisava, inserindo coisas, a gente precisava que diminuísse um pouco da fórmula e de miojo também, porque se a criança realmente ela tiver com a barriga cheia ali, ela não vai ter nem a curiosidade. Então a gente teve que trabalhar, ir diminuindo gradativamente e ter a oferta. Então, uma das coisas também que é essencial é a gente olhar como que é o hábito familiar de alimentação da família. Então, era uma família que não tinha o costume de comer também muito legumes, verduras e frutas. Então, tem que ter ali, a criança, ela observa muito, ela aprende muito com o que está em volta, né? Então, tem que ser oferecido, é importante estar no dia a dia. Ela não estava na escola na época, então foi uma das coisas que a gente incentivou muito para ela entrar na creche, porque observar outras crianças comendo também, isso dá muita curiosidade para a criança, né? Então, ela olha aquele alimento que ela nunca quis ter vontade de comer, mas ela vê as outras crianças comendo, então a criança, né? Será? E acompanhando hoje em dia, ela já é uma criança que ela tem as limitações, ela tem seletividade, não é uma criança que come tudo. 1 ano e meio depois do acompanhamento, ela não come de tudo, mas ela aceita frutas. Ela teve uma aceitação muito boa na forma de vitaminas, então isso ajudou das vitaminas a gente ir voltando e colocando em alimentos in natura. Sopa também, então a gente conseguiu colocar os legumes e verduras através de sopa. E aí hoje em dia ela aceita muito bem carne, ela aceita frutas, principalmente laranja e banana e maçã. E tanto que uma das coisas assim que me marcou e que me deixa feliz é porque assim, dela, desde o começo, ela começou a colocar um apelido, falar tia banana. Toda vez que eu vou na tia banana. E aí foi uma das coisas que incentivou muito ela a comer banana. E aí ela passou, desde o começo do ano, a levar, né, banana, a mãe levar banana pra gente comer junta. E ela consegue comer. Então, ela não comia nem em casa a banana inteira, mas em consulta ela conseguia. Então, virou tipo um ritual dela trazer a banana. Então, ela já chegava trazendo toda feliz. Então, você vê como que uma coisa que seria obrigação começou a ser uma coisa prazerosa e nutritiva. Então, os exames, a imunidade, era uma criança que ficava muito doente, muitas alergias, questões respiratórias. Então, a gente vai vendo a evolução
e a gente quer cada vez mais evoluir, né, e chegar para que não seja um adulto seletivo, que é o que a gente vê muito, né, adultos seletivos que eram crianças seletivas. E esse semestre eu tive contato com crianças autistas, que até comentei com você, e eu não tinha a menor noção quanto é desafiador a alimentação para elas. É muito... Enfim. E é uma parte, assim, eu fico muito feliz de vocês, dentro da faculdade, ter essa oportunidade, porque na minha época a gente não estudava tanto assim, e a gente ter a oportunidade de ver na prática, porque falta, às vezes, valorização da própria nutrição e de outros profissionais verem a importância, porque uma criança que às vezes está medicada, está fazendo acompanhamento com outros profissionais, e aí por estar simplesmente comendo, mas não comendo às vezes uma alimentação saudável, equilibrada com os nutrientes que são necessários, ela não avança e não evolui o tanto que ela poderia, né? Então, uma das coisas que eu converso muito com os pais é pensar que a gente quer que a criança evolua tudo o que ela possa, né? E se a alimentação é pobre, com deficiência de ferro, vitamina D, B12, que são os principais, o que mais falta nessas crianças, a criança ela vai ter dificuldade na escola, ela vai ter dificuldade de socialização, comunicação, coisas que o autismo já podem ter um pouco mais empobrecido, mas podem estar piores e mais elevados por causa dessa desnutrição e dessa falta de uma alimentação adequada. Influencia em tudo. Influencia em tudo. Bom, e agora para finalizar, nós vamos fazer um quadro que a gente sempre faz com os convidados, que é um bate-bola jogo rápido. Que são algumas perguntas curtas e o objetivo é você responder com respostas rápidas e espontâneas. Então vamos para a primeira pergunta. Um alimento que costuma surpreender na aceitação das crianças com TEA? A banana. Pela diversidade que a gente consegue colocar tanto em receita quanto de formas diferentes. Então ela pode ser na vitamina, ela pode ser em chips, ela pode ser amassadinha, ela pode ser misturada numa panqueca de banana, num bolo. Então a diversidade e é um alimento nutritivo, né? Uma dica prática para os pais tentarem em casa hoje mesmo. Eu acho que é isso, observar muito na criança o que pode ser que mais incomode ela. Então, oferecer esse alimento. Às vezes será que pode ser o cheiro, pode ser a parte do paladar, pode ser algo orgânico mesmo. Às vezes percebe que a criança pode estar sentindo dor ou pode ter algum incômodo. Porque encontrando, a gente tendo essa noção, os pais que estão ali durante o dia todo, maior parte do tempo com a criança, eles são as melhores fontes para mostrar para a gente onde esse problema inicial pode estar e aonde a gente trabalhar melhor. Qual o maior mito sobre a alimentação no TEA? Eu acredito que a seletividade é normal e que não tem o que fazer. Que é comum a criança selecionar e a criança não gosta de legumes, verdura e fruta normalmente e que não tem o que fazer. Um erro comum que deve ser evitado? Eu acho que é tornar o momento da alimentação algo que não seja prazeroso e muito estressante, tanto para a família quanto para a criança. Uma palavra que resume sua visão sobre o comer no TEA? Eu acho que é fundamental. A gente tem que pôr que a alimentação não é só coadjuvante, que ela também tem o seu papel e às vezes principal, dependendo do caso. Bom, então agora nós chegamos no fim. Amei te ter aqui, foi super interessante. E nós do Pet Nutrição agradecemos imensamente a nossa convidada Débora. Então, muito obrigada pela presença e pelas contribuições tão valiosas. Eu que agradeço vocês, né? Como eu falei, de voltar aqui na faculdade, de ver que a faculdade, principalmente de nutrição, tem esse interesse por essa área e por vocês, que certeza vão ser ótimos profissionais e que a gente continue, né, vendo que a nutrição é muito mais ampla que só emagrecimento, que só nutrição esportiva, que é uma área que está até muito monopolizada, né, que existem muitos profissionais e que a nutrição, assim, ela é linda e que a gente consegue mudar muitas vidas através da nutrição. E você que nos ouviu até aqui, esperamos que esse episódio tenha trazido reflexões e dicas práticas. Até o próximo!